Atenção, meninas. Um, dois, três e já! Hoje, sexo começando! Ana com o olho doente, ainda com pomada, tá Não, já vendo? está. Mas está bem melhor. Está Eu quase. tô com esse braço inchado da vacina, mas ó, tô vacinadíssima. Dan estava bem, não tinha nada. O inferno astral é meu. Daqui a uma semana que eu vou ter meu renascimento em Cristo. E vamos direto ao tema, para a gente não perder tempo. Hoje, Ana falando com coisas que vinham à cabeça, porque ela estava dormindo, andando pela casa, dormindo. Ela falou um tema que eu amei, que é problemas de comunicação que a gente está vendo na política de modo geral. A gente tinha uma equipe de comunicação do Barack Obama, que para mim é um dos caras que melhor se comunica no mundo. Acho que na minha vida foi o político que melhor se comunicou comigo. Tinha 20 pessoas na comunicação dele, todos feras. E ele sentava com as pessoas antes para ouvir que a ideia que elas tinham do momento que eles estavam vivendo, e ele podia concordar ou discordar. Aqui no Brasil, no momento, eu acho que não tem nada. As pessoas falam as coisas da própria cabeça, não tem uma análise da conjuntura feita pela equipe de comunicação. A equipe de comunicação quase que dá justificativas para o momento. E eu queria partir daí. Vocês percebem o mesmo problema de comunicação que eu venho percebendo também? Eu posso até citar o problema do Maduro, que tinham, sei lá, 10 presidentes. O cara só falou de um, ficou elogiando um só. Nossa, no mínimo na festa você não pode dar atenção para um só convidado, porque é indelicado, né? Começando daí. Eu diria até mais, desculpa entrar, não queria muito entrar em assunto política, mas a gente entender que a pessoa está a falar sobre um assunto que é extremamente sensível, extremamente polémico, que divide as pessoas e os argumentos de estar com aquelas pessoas não serem muito simples, muito básicos. E quando um argumento, na minha opinião, quando um argumento é muito simples e muito básico, ele sempre vai ferir alguém. Isto é, se eu estou aqui, se nós fizemos uma festa aos três e vocês os dois não se falam, e eu tenho que manter a minha amizade com cada um e explicar a cada um que é importante a gente estar junto naquela hora, por causa de algum assunto, enfim. Vejam, na pandemia as pessoas, os políticos tiveram que se unir, porque não dava para pensar em eu não gosto, eu não concordo. As pessoas estavam a morrer, inclusive, incluindo eles. Portanto, você tem que baixar a guarda e pensar numa coisa superior. Então, os argumentos, quando são mais profundos, eles mostram que, olha, estas pessoas não se entendem, elas realmente têm dificuldade em entender-se porque as coisas que aconteceram entre elas são gravíssimas, mas aqui neste momento a gente tem que conviver, tem que negociar, tem que contactar, ok? Agora, quando os argumentos é isso, quando não há equipes de comunicação que te preparam para fazer um argumento, criar um argumento que não fere ninguém, isso preocupa-me porque nós estamos a sair de uma tempestade. Em janeiro começamos a sair de uma tempestade, mas a tempestade, as nuvens elas estão presentes, de vez em quando vêm e está tudo muito instável. Isso me assusta. Então há falta de profundidade para segurar o pensamento, né? Nossa, é vergonhoso assistir a política brasileira, assim, e eu acho que muito é falta dessa questão dessas né, essa assessoria de comunicação de todo mundo que está precisando dar uma lida aí nos códigos de ética, dar uma lida aí é, né, como comunicar as coisas, mas assim, uma coisa a adicionar nesse sentido, eu acho que o que me parece é que a gente está meio que num cenário de guerra, né? E
Agora tá tendo essa CPI do MST. Gente, É um Aquilo, é barraco, é aquilo. um barraco. e assim, por mais que isso seja entretenimento, não, não pode, aquele lugar não pode estar em guerra, assim, a gente não pode estar em guerra, assim. É, e, e é isso, eu acho que não tenho muito a falar sobre isso, não. É só essa imagem não- é isso, não tem comunicação, não tem paz, é só atrito, 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 e aí meio que fica. Porque assim, se chegar também alguém e fazer de um outro lado e fazer uma pergunta é sempre de uma forma agressiva para qualquer um dos dois lados. E então eu não sei como resolveria isso. Acho que não é só uma assessoria de comunicação para resolver isso, não. Quando a pessoa é um líder de um país, ou é um ministro, ou é um deputado, ou é um senador, ou é um vereador, e vai falar num tema, vamos imaginar, um aborto, como fez o Obama, sobre a maneira como ele abordou o aborto, que foi buscar o passado, pré-histórico até. Abordar temas como relações entre países complexas, abordar a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, aliás, a invasão da Rússia na Ucrânia. As pessoas, muitas vezes nós ficamos, o ser humano tem tendência para ficar, eu acredito até que esses líderes dizem, não preciso agora que venham o grupo de comunicação dizer-me o que eu sei o que é que eu vou dizer. Mas não pode ser, esse tipo de assunto não pode ser, eu agora lembrei-me, tenho uma ideia, tenho pensado nisso e tenho lido isso, porque, por exemplo, a invasão da Rússia na Ucrânia tem imensas implicações do passado, do presente, incluindo que outros países podem pensar, ué, outro país pode fazer a mesma coisa, incluindo, ué, há países que a gente conhece que também fizeram a mesma coisa, se calhar de outra maneira. Ué, quantas guerras estão a existir neste momento? Isto é, eu falo, agora vou terminar falando por mim. Nós muitas vezes buscamos um argumento simples para termos uma opinião certa, mas é muito difícil nestes assuntos grandes a gente ter uma opinião certa assim. Então é preciso essas equipas têm que ser muito boas na pesquisa, no argumento, na capacidade filosófica, histórica, geográfica. E isso realmente falta, muito falta, não sei onde é que isso há. Eu acho também, agora vou terminar mesmo, dizendo muitas vezes as equipas não são escolhidas pela capacidade, são escolhidas por outras pessoas, e isso Isso nem vamos falar, né? Tem que fazer um programa só falando de QI, porque a QI no Brasil é um negócio para enxovalhar a alma do ser humano. Agora, o que eu acho que está acontecendo, não sei se vocês vão concordar, é que as pessoas aqui no Brasil, principalmente no Brasil, eu vejo isso muitas vezes, elas confundem qualidade argumentativa, que é o que a gente chama em oratória de esgrima, e eu estou falando porque eu faço estratégia, eu perco muitas horas da minha vida pensando, assistindo todos os líderes mundiais falando. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Ao invés de investir em capacidade argumentativa, eles investem em quem fala mais. Eu vou dar como exemplo o Dallagnol. Gente, o Dallagnol poderia fazer a narração de corrida de cavalo. Porque ele fala tão rápido, cruzam a faixa final. Pronto, acabou. A gente, corrida de cavalo, eu nunca entendo nada. Eu entendo só a última frase. Cruzam a faixa final. Opa, acabou a corrida. Aí que a gente vai saber quem ganhou com calma, porque não dá nem para acompanhar. O Dallagnol não dá nem para acompanhar o que ele fala, gente. Então, ele enche o ambiente de palavras, mas é como se fosse, sabe, caminhão de concreto, quando sai aquele jorro. Você não tem controle sobre aquilo, é apenas concreto saindo para todos os lados. Você não quer morrer lá dentro, afogado, no meio daquele tanto de palavras. E eu acho que no Brasil isso virou isso. Isso, estratégia de discurso, pesquisa, qual o melhor discurso, qual é o seu ponto de vista, por onde nós vamos abordar, virou quem fala mais. Nossa, isso é tão empobrecedor.
porque a gente não tem nem vontade de prestar atenção. Aí aparece o meu Avenger, vamos lá, tem capacidade argumentativa, eu babo, porque é de aplaudir, não porque ele fale bem, é porque ele é um dos poucos que fala bem, é um deserto. E ele deve ter uma equipe excelente, porque ele mesmo é excelente, o nível dele fica alto. Agora você pega um pessoal que chama para briga, e isso é a máxima emoção que eles sabem produzir. Eles não sabem produzir emoção com ação verbal, eles nunca ouviram o termo ação verbal. É pobreza da pobreza. Eu não quero entrar muito nisso, porque eu sou mesmo uma pessoa dedicada a isso. Eu amo o discurso. Uma coisa que eu estava pensando aqui em relação a essas questões das equipes, né? Na verdade, foram duas coisas que eu acho que seria interessante de falar. Primeiro que existem grupos políticos que não têm equipe. Por quê? Porque aquelas vagas ali a gente sabe que está sendo ocupada por alguém que vem uma vez por mês, pega o cheque, vai embora, dá uma parte do dinheiro, né? Infelizmente, a assessoria de comunicação de muitos deputados é assim. E a gente sabe. Alguns conhecidos, aí sem querer fazer fofoca. Longe de nós. E as pessoas fazem isso, infelizmente, então não tem, e não tem necessidade mesmo. Se a proposta deles é só causar um alvoroço, como eu já falei em 15 unissex aqui diferentes, eles não precisam de alguém que esteja pensando por eles o que é que eles vão falar. Não. É, mas é isso, que quando você tem uma equipe, e é importante ter uma equipe, não só pelo fato de que você precisa construir um bom discurso, mas exatamente para você ter uma percepção fora sua. Uma coisa que Santos falou, do cara, não, eu não preciso de ninguém me falando o que eu vou falar. Não, mas você precisa de pessoas te perguntando coisas que você não se sente confortável a responder, te dando argumentos e ferramentas, pontuando se você está fazendo certo, se você não está fazendo certo. A equipe serve para isso também, não é para chegar e escrever um discurso para você, chegar lá e ler. Não, é para exatamente ser um ventilar ali nas suas ideias, né? Mas aí vem uma provocação, que era a segunda coisa que eu pensei em falar aqui com vocês. Será que uma parte dessas equipes serem desvalorizadas é exatamente porque elas precisam ser invisíveis? Sabe? A gente não conhece diretamente como quem são as pessoas. Nos Estados Unidos tem, né? As pessoas que são. Quem fala pelo presidente, inclusive, é famoso e tal. Eu não sei quem é que fala pelo presidente, a não ser o presidente aqui no Brasil, né? Então, essas equipes são sempre muito invisíveis. E meio que parece que é feito para ser invisível, para poder ficar ali, tipo, não, é essa pessoa, não é uma equipe, é uma pessoa, mas é uma equipe, né? Então, que é que vocês acham disso? Eu concordo. Baiana, que eu já falei um bocado. Não, pode falar, pode falar. Não, eu concordo inteiramente, porque aí vêm as vaidades e os egos e as funções. As pessoas têm receio de partilhar e ceder espaço. E isso é assustador. É assim, vou dar é como um exemplo, um exemplo bizarro de o pai que tem medo que um filho fale mais do que ele e, portanto, ele perca o lugar de pai. O pai é sempre pai, ele nunca vai perder o seu lugar. E se der espaço, melhor pai será. E no caso dos líderes, de um presidente, etc., ministros, blá, eles se fizerem um discurso, se tiverem argumentos incríveis, inovadores, estimulantes, criativos, que ponham as pessoas a pensar e dizer, peraí, eu nunca vi isto desta forma. Não é uma questão de ter razão ou não ter razão, é que bom que trouxeram uma coisa nova para o assunto. E que bom que este ministro tem. Isso aí, o Dante tem razão, que os Estados Unidos é muito bom e que às tantas os outros começam a pensar, peraí, a minha equipa
também tenho que fazer isto. A minha equipa tem que fazer até melhor. Epá, eu preciso ter gente atrás de mim para fazer isto e não ter medo de dividir, porque na verdade, metaforicamente, eu serei sempre o pai, eu serei sempre a pessoa que está à frente, mas não é, oi, o que é? Eu vou fazer um discurso que eu não sei quem falou, e outra coisa para terminar que o Dan falou, que também é importantíssimo, é os embates que estas pessoas têm, as conferências de imprensa, etc., que são, eles têm que saber o que vão dizer, não pode ser da cabeça deles, não podem ter surpresa. Eu concordo que é uma complexidade que eles estão a tentar lidar, é uma coisa assim assustadora, mas ao mesmo tempo há uma ingenuidade às vezes, saem assim umas coisas, opa, os mídias apanham e transformam isso numa loucura. É assim, fechando mesmo, as equipas precisam existir e precisam trabalhar muito, porque os mídias estão ali, parecem cachorros à espera do almoço. É uma coisa que não dá para estar nem na cabeça do osso, porque aí acabou. Antigamente, muito antigamente mesmo, na época do Tancredo, quando o Tancredo morreu, a Dan nem tinha nascido, eu acho. Nem É, eu. Eu estava viva, eu estava inclusive na minha primeira pós-graduação, então eu estou velha mesmo. Havia assessoria de comunicação, o assessor de comunicação principal do governo do Brasil era de um cara, de um jornalista da Globo, que era um dos melhores, um cara assim que fazia as reportagens internacionais, ele era mesmo muito bom, não me recordo o nome dele, mas assim, na hora que eu for editar, eu vou procurar. Eu vou botar ele para vocês verem. Era um cara, era classe aí em pessoa, e a gente conseguia, de novo, traduzir a comunicação da ala política do Brasil para o povo de uma maneira clara, com palavras esclarecedoras. De lá até o último governo, que não é o do Lula, o anterior ao Lula, nós chegamos quase à agressão física de jornalista pelo político. É degradante, é uma coisa, é uma espiral de descida incrível. Aí começa com o Collor, que eu acho que estava nascido, mas era criancinha pequena. Começa com o Collor essa coisa midiática do caçador de Marajá vai sair de bicicleta, o caçador de Marajá sai com os cabelos ao vento para correr na pradaria. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? E o caçador de Marajá está aí, né? Preso. Vai ficar lá preso na cadeia, ó, 8 anos no xadrez, depois de roubar 30. E nós temos que ver que essa degradação acontece no momento em que a comunicação virou para as pessoas aparecer. Aparecer não é comunicar, porque às vezes a pessoa quer comunicar que é ágil, maravilhosa, e as pessoas não leem isso. A aparição é uma escrita. A leitura que a gente faz da aparição é outra coisa. E parece que basta aparecer, basta falar cala a boca, basta aquilo que você diz e lacrou. Mas tem muitas formas de você lacrar. Eu jamais da minha vida ia querer lacrar assim, porque isso desfaz a imagem de qualidades. A gente não pode achar que a maior qualidade que nós temos é mandar uma jornalista calar a boca. Gente, que homem acha que isso é qualidade? Porque nenhuma mulher, quer dizer, eu nem vou dizer nenhuma, porque tem mulher que ainda acha isso uma coisa incrível, mas os homens acham isso admirável. Que espécie de pessoa vê uma pessoa sendo indelicada com a outra, sem dar uma cotovelada, um chute nas canelas, porque jamais me seria permitido na vida, eu não sou ninguém importante, mas jamais me seria permitido na vida ser indelicada, sem minha mãe olhar para mim como se eu estivesse fazendo uma coisa terrível. E vocês falam aí, vocês agora.
Eu estou indo para lugares assim, que eu vejo que os olhos de vocês estão assim. Não, eu falo, hoje falo, mas eu estou a falar muito. É seu sono. Vai dando. Acho que a gente pode partir para o conselho. Vamos lá, então vai. Então deixa eu só dizer uma Controle coisinha aí. antes. Deixa eu só dizer uma Hã? coisa antes que tem a ver com... Que eu acho que nós estamos num momento mundial em que os assuntos, os grandes assuntos, os grandes problemas, parece que não se consegue avançar por causa disso mesmo, por causa da pouca profundidade. Então fica aquela coisinha de o que é que o senhor acha sobre a humanidade? Não, 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 não. O que é que acha sobre o aborto? Não, 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 não. O que é que acha sobre a depressão? Não, 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 não. Isso sobre guerra? Não, 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 não. Isso sobre a fome? Isso... A gente não sai do lugar. Há anos que não saímos do lugar. E a gente precisa de sair desse lugar. E assim, realmente há pessoas que são descaídas, há pessoas que querem ficar nesse lugar porque senão perdem as posições. Porque se as pessoas começam a discutir verdadeiramente quem são elas, nada, elas não têm argumentos para nada, o pensamento fica no lugar ou vai para trás, mas nós temos que sair desse nó, porque é preciso saltar, nem que a pessoa diga, olha, eu tentei criar um argumento novo, mas não deu muito certo, não fui muito explícita. Mas tem que se sair desse lugar, porque a vida anda para a frente, a vida anda para a frente. Não é possível que eu tenha o mesmo pensamento sobre um valor desse, um assunto desses, com 20 anos, e chego aos 80 e tenho o mesmo pensamento, ou pior, isso não acontece. E quando estamos a falar de equipas, nos políticos, estamos a falar também das pessoas com quem nós convivemos na vida. Isso já é o conselho ou é a opinião anterior ao conselho? Pode ser, se eu tiver tempo, eu ainda mando mais umas, pode ser o conselho. O Então conselho vai. é um quarquilhão, tracalhão, balhão de vida. Fale aí, meu amor. Qual dos amores? Você. Meu conselho já? Vá fundo. Bom, meu conselho de $1 milhão para o episódio de hoje é, na verdade, você é amigável hoje. Ao invés de você me dar esse $1 milhão para eu te dar esse conselho, o meu conselho vai ser: pega esse $1 milhão e invista numa equipe que, sobretudo, discorde de você. Porque se você se prende e coloca todo mundo ali ao seu redor que tá ali, te ama, concorda, tudo que você fizer, sim, isso vai impedir o seu crescimento, né? O crescimento do projeto, o crescimento da carreira, seja lá o que você esteja fazendo ali com a sua equipe. Mas é isso, pega esse $1 milhão ou até mais e invista nas pessoas que estão ao seu redor. Ana quer falar? Ou quer que eu fale? Não falar, você disse. Não, eu falo. Não, é porque você pode querer dar outro conselho, né? Mas você já me reduziu àquele conselho. E eu disse: se eu tiver. Não, eu só estou me orientando. Pare de me implicar. Então, Olha, o meu peraí, minha conselho, equipe. $1 milhão, se CPI você do quiser, você conselho. termina. É Peraí, CPI peraí, do minha conselho. Vamos abrir a CPI do Peraí, minha conselho. equipe está a investir. Minha equipe já vai dizer qual é. Peraí, que a minha equipe. Falando que talvez eu tenha. O meu conselho de $1 milhão é: existem etapas a cumprir para você fazer um discurso, qualquer discurso, que pode ser contar o filme, como pode ser defender um assunto. As pessoas no Brasil estão confundindo opinião com preocupações do Estado. O Estado tem decisões e acompanha as ações de uma maneira totalmente diferente das pessoas. Opinião, cada um tem a sua. Eu posso dar meu palpite até sobre o bicho que eu acho que vai dar hoje, sem saber jogar no bicho. Agora, as pessoas confundem opiniões de assuntos profundíssimos, como descriminalização de drogas, aborto, por exemplo, com palpite. Gente, palpite, cada um tem o seu. O Estado tem uma obrigação na vida. Isso, assim, para todo mundo partir, como se fosse uma nova norma, que é velha, tá? O Estado tem que se preocupar em satisfazer as necessidades de todas as pessoas, todas.
Todas as pessoas incluem as evangélicas, as cristãs, as candomblecistas, as umbandistas, as espiritualistas, as budistas, as agnósticas, aquelas que não têm religião nenhuma, as descrentes, as deprimidas, que não querem nem saber se existe vida ou se não existe vida cada vez que abrem os olhos. O Estado tem que incluir todas as pessoas. Aí você olha, como você diz, eu tenho que incluir tudo, agora vamos falar de aborto. Não posso deixar ninguém de fora. Agora vamos falar de descriminalização das drogas. Vamos colocar os doentes na conta. Todas as pessoas que dependem de maconha medicinal para sobreviverem, para não terem convulsões. Então, vamos lá, vamos falar dos epiléticos, vamos falar das pessoas que têm câncer. Incluíram todos, agora vamos falar de descriminalização das drogas. Porque o que eu vejo é um monte de gente palpiteira, que não sabe nada sobre população, necessidades populacionais, e que estão falando. Falando a esmo, eu também falo de astrologia, que não entendo nada, falo de astronomia, que não entendo nada, e cada um dá seu chute, gente. Isso não é comunicação, isso não é assessoria. Vai, Dan. Ela já falou. A Dan já falou, Ana, se quiser falar, é seu momento. Um conselho para 30 reais seria, eu já falei há bocado, mas este era um bocado uma metáfora tipo, eu acho que os argumentos podem ser assim. Imagina que o mundo, quantas estradas existem no mundo? Milhões de estradas, milhões de caminhos, milhões de possibilidades. E nesses caminhos, nessas estradas, umas têm vegetação, outras têm deserto, outras têm guerra, outras têm água, enfim. E eu acho que as opiniões, os argumentos podem ser um bocado isso. E, meu Deus, como é que eu vou dar um argumento? Que caminho é este? Qual é esta estrada? Que tem rua, tem casas, tem árvore? Como é que eu vou dar um argumento? E às vezes os argumentos, a gente consegue dar um argumento para uma determinada estrada, mas pensando em todas as estradas, portanto, pensando em todas as possibilidades. E outras vezes a gente não consegue, é um argumento para aquela estrada, para aquelas circunstâncias. Mas mesmo assim, abrir um espaço para as pessoas perceberem e elas próprias dizerem, olha, o argumento agora é este, porque a estrada é esta e as casas e as árvores são estas. Mas nós não podemos esquecer as outras coisas. Isso, para mim, é o que eu às vezes procuro, não tenho equipa, mas nas pessoas que eu ouço, nas opiniões que eu vejo, vou tentar ler coisas sobre o passado, sobre o que os entendidos supostamente dizem sobre o que vai acontecer, que a pessoa... Tudo bem, a gente às vezes fica com a cabeça pequenina e só briga ali por coisas básicas, mas ter esta ideia de que realmente, eu agora estou a falar sobre isto, não se pode falar sobre o resto. Pode sim, a gente pode prever as outras estradas, mas falar sobre esta estrada, mas ter esse cuidado de não ser uma coisa nem básica, mas também não ser muito profunda. E agora vou mesmo fechar dizendo uma coisa. Aqui no Brasil eu fui percebendo, e acho que não é só o Brasil, mas eu percebi aqui, pelo mundo que eu estou, que é diferente do mundo que eu vivia lá, o mundo do trabalho, que as pessoas quando querem mostrar profundidade, a lei 300 e não sei quê, Sócrates dizia, não sei quem dizia, gente, isso não é profundidade. Para mim isso não é profundidade. Isso é você buscar pessoas importantes, é importante, mas a profundidade é eu conseguir ler, ouvir, ir buscar a lei, na minha cabeça, ir buscar a lei, é uma espécie de equipe de comunicação aqui dentro da minha mente. Ir buscar essas coisas todas, triturar, pensar o que é que eu vou tirar daqui e dizer, bom, sobre este assunto eu penso isto. A equipe cá dentro pegou disso tudo e triturou, não é chutar conhecimentos e na verdade não sair do lugar. E acabou o unissex ainda, e quero aproveitar que está passando o crédito para falar, assessoria de comunicação não é botar notícia no Facebook não, tá, pessoal? Está virando.